E aí galera, hoje é o dia que eu vou te contar qual é o segredo pra você arrumar um trabalho no exterior. Bora descobrir? Bem-vindos de volta ao programa Na Gringa. E por que muitas pessoas que tentam arrumar emprego no exterior não conseguem, como programador aqui a gente tá falando, né? Mas eu acho que serve pra muitas coisas. No vídeo do que precisa pra você trabalhar no exterior, a gente falou lá sobre algumas coisas, o que você precisa saber, né? Que o inglês é muito importante. Mas existem várias pessoas que estão dentro dos requisitos daquele vídeo. E eu mesmo tava dentro dos requisitos daquele vídeo e eu por anos não consegui arrumar um emprego. Ou seja, 3 anos pra trás do momento que eu realmente consegui um emprego, eu já conseguiria, baseados simplesmente nos requisitos, no que eu sabia. Por que então que eu não conseguia? 4 pontos hoje aqui pra falar pra vocês. A primeira coisa que mudou assim da água pro vinho, eu lembro exatamente o momento que isso aconteceu, foi quando um mentor assim que eu tinha falou pra mim assim, cara, não, você consegue sim, é só você procurar e tal, você consegue, né? Vamos lá. E assim, essa conversa, essa maneira como que essa mentoria assim aconteceu, eu passei a, ao invés de falar assim, se eu conseguir um emprego no exterior, eu passei a falar assim, quando eu conseguir um emprego no exterior. A minha autoconfiança, que é o primeiro ponto aqui que eu tô falando, a minha autoconfiança mudou muito. Então eu passei a realmente acreditar que eu consigo fazer essa parada, que eu vou conseguir esse emprego no exterior, porque é foda, você fala assim, não, eu consigo tal, fazer o negócio, mas tem aquela voz lá no fundo que você pensa assim, será que eu consigo mesmo? Será que eu consigo chegar até o fim? Será que eu consigo receber uma proposta? E eu era assim, eu falava, não, eu acho que eu consigo um emprego no exterior, mas putz, será que eu consigo mesmo? Eu não sei o tanto que esses outros caras sabem. Então, tipo, eu tinha esse conflito dentro de mim e a partir desse momento isso mudou. A partir dessa conversa que eu tive com esse cara e algumas coisas com meu irmão também, que tava um pouco mais por dentro daqui das coisas da Europa, eu passei a falar, a pensar assim, cara, eu consigo isso. Vamos embora, eu consigo fazer essa porra. Então esse é o primeiro ponto, né? É clichê isso. Autoconfiança. É clichê, mas é verdade. É verdade. A principal coisa que mudou pra mim foi eu acreditar que eu conseguia fazer essa parada. Ponto número 2 é o seguinte, as oportunidades, elas não vão cair no seu colo, né? Muita gente que eu tento ajudar, a pessoa fala assim, putz, eu vou esperar a oportunidade certa aqui chegar pra mim, pra eu ver isso daí. E assim, você não vai, tá? Desculpa, né? Desculpa te dizer isso, mas as oportunidades não vão cair no seu colo, né? Você vai ter que, caralho, batalhar, buscar mesmo lá, achar aquela paradinha que é pra você, né? Tipo, não vai chegar o cara, assim, em raras ocasiões, né? Confesso que chegam, mas assim, pra maioria de nós, meros mortais, isso não vai chegar. Você vai ter que ir lá procurar muitas vagas, você saber, né, o que você quer e não ficar esperando a vaga certa cair no seu colo, porque não vai cair, não vai cair. Você vai ter que buscar. O que nos leva ao terceiro ponto. Muita gente pensa assim, não, beleza, eu vou achar isso daí, mas assim, quando eu tiver pronto, ou assim, quando eu tiver preparado pra entrevista, quando eu tiver preparado pra isso, eu vou atrás disso. E de novo, deixa eu te falar uma coisa, você não vai. A gente nunca tá preparado pra essa porra. A gente nunca tá pronto pra fazer uma mudança dessa na nossa vida. A gente tem que pegar, acreditar e fazer. Se você esperar você ficar pronto, você não vai ficar pronto. Eu pensava assim, meu Deus, mas eu tenho dívida, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer essa porra e a gente vai fazer dar certo. É assim, entendeu? Não é? Não, eu vou aqui, então eu vou esperar, eu vou, né, resolver a minha vida pra depois. E aí, meu, você vai se aposentar e não vai ter feito essa porra. Quando a gente tá, né, nessa posição de procurar as vagas, a gente tem muita expectativa de nós mesmos. Então a gente quer esperar, nossa, a gente ser um super rockstar, assim, ser um, né, programador que tem sei lá quantos 1000 anos de carreira. E você não precisa de tudo isso que você idealiza na sua cabeça pra você realmente conseguir a vaga. A gente tem esse problema, a gente começa a falar, não, eu quero ir ser a pessoa que vai melhor no teste, eu quero ser o melhor programador. E não é assim, você não vai. Se você ficar esperando você chegar nesse nível, você não vai. Então esse é o ponto número 3. Você tem que fazer o que você pode, aonde você tá, com o que você tem. Você tem que fazer isso. Agora, não, né? Ou assim, não, tá bom. Eu tenho outro vídeo dos requisitos técnicos que eu falei, sei lá, eu não sei aqui a linguagem de programação e tal, então faz um plano e como é que eu vou chegar nesse nível? Não é, eu vou esperar eu ficar pronto. Assim, não vai esperar, não vai chegar porra nenhuma. Tô com uma dor de garganta aqui. Isso é bom que prova o ponto 4 aqui que eu vou falar. E aí, beleza. Tem algumas pessoas que têm essas 3 coisas aqui que eu falei, mas quase sempre
elas ficam no ponto 4, que é persistência. Persistência. Persistência pelo seguinte: se você tem as coisas lá do outro vídeo, você consegue um trabalho no exterior. Mas assim, amigo, amiga, dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá tipo assim, muito trabalho. De ficar maluco. A maioria das pessoas, quando elas sacam o trabalho que vai dar, ou quando elas percebem o tamanho da encrenca que é fazer isso, elas desistem. E se elas não desistem na primeira, na segunda ou na terceira vez, na 15ª, elas desistem. Só que você não precisa de 50 vagas, de 30 vagas, de 10 vagas. Você só precisa de uma vaga. Se você tomar 99 nãos e um sim, é isso que você precisa. E com cada não que você toma, você vai melhorando as suas habilidades de fazer entrevista, de fazer teste de código pra entrevista. Você vai melhorando as coisas. Então, o não, a gente muitas vezes leva nesse tipo de situação como falha, mas na verdade não é uma falha. Tem um monte de vaga aqui. Se você tomar um não, 2, 20, 30, não faz diferença nenhuma pro tanto de vagas que tem. E a maioria das pessoas quando chegam, né, sei lá quantos, mas assim, poucos números, a maioria das vezes. Meu, fiz uma entrevista, não deu. Fiz a segunda, não deu. A terceira não deu. Quarta não deu. Quinta, o cara fala, putz, isso não é pra mim. Ou, putz, eu não tô pronto. Ou, putz, acho que eu não sou bom o suficiente. Deixa eu te contar. Eu tomei 37 nãos. 37. E assim, não é tanto. Conheço gente que, tipo, foi mais próximo de 100, entendeu? Só que olha só, não importa. Tudo que você precisa é um sim, um só, um. Tem outra coisa também. Quando você já tá aqui, né? Tipo, vamos falar de Europa. Eu vim pra Alemanha. Quando você já tá aqui na Alemanha, você veio, né? Com essa oferta. Você já tem o visto de trabalho, já tem um contrato aqui, tá ganhando dinheiro, você tá aqui. Meu Deus, aí a quantidade de oportunidades que você teve é muito maior, muito maior. Tem muito mais gente que vai estar disposta a te contratar você já estando aqui. Então, pra você achar esse seu primeiro, seu ponto de entrada, é mais difícil. É mais difícil. Você tem que entender isso. Caralho, tá acabando a bateria. Bosta. Voltamos. Porra da bateria da câmera acabou, mas voltamos aqui em outro ângulo. Então, por que que isso acontece com as pessoas? Por que que elas tendem, né, eu incluso, a fazer essas coisas ou a não adotar essa maneira de pensar? Na minha opinião, medo. Medo, como assim? Medo de falhar, medo de não conseguir, medo de não ser bom o suficiente, medo de não saber as coisas, medo de perguntarem coisas e você não saber a resposta, medo de estar fazendo um código e não conseguir terminar, medo de todas essas coisas, de falhar em todas essas partes do processo, medo de não conseguir falar inglês, não conseguir se comunicar, um monte de coisa. Então, beleza. Como que a gente lida com o medo? Eu fiz um vídeo de resenha do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um psicanalista muito foda. Ele dá 2 dicas muito boas de lidar com medo. E eu, involuntariamente, fiz elas, né? E depois que eu fui perceber isso. A primeira é o seguinte: imagina a pior coisa. Imagina o seu medo. Imagina, pô, tá bom, isso vai acontecer. E o que é a pior coisa que pode acontecer se eu tentar fazer essa parada? O que vai acontecer? E isso desconstrói o seu medo. Quando você realmente analisa o que pode dar errado, o que pode acontecer, você vê que não é assim tão ruim, saca? Meu, tá bom, eu vou fazer isso, eu vou lá pra Alemanha e se tudo der errado, né? Pô, eu vou ter trabalhado lá um tempo, eu vou ter experiência, né, em outro país. Saca? Tipo, a pior coisa que pode acontecer, às vezes, não é assim tão ruim. Isso é uma coisa muito boa de se tentar fazer, pra você realmente... E isso te ajuda também a realmente ver quais que são os riscos e quais que são as coisas que você realmente precisa aceitar de risco pra você tomar essa decisão. Porque se você fala, não, eu tenho medo, e se der tudo errado, aí você não tá vendo com clareza. Então, quando você desenha o seu medo, assim, qual que é a pior coisa que pode acontecer nesse caso, te dá uma visão melhor e muitas vezes desconstrói o seu medo. Daí você perde aquele... Fala, então foda-se, vamos tentar essa parada, sacou? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você tentar causar a coisa que você tem medo de propósito. Isso é muito louco. No livro ele dá um exemplo que a pessoa que blush quando vai em público é que fica vermelhinha na bochecha. Essa pessoa que tem medo disso é a pessoa que mais tem chance disso acontecer. Então o que ele dá de exemplo é essa pessoa ir em público e tentar ficar com a bochecha vermelha. Tentar causar a parada que tem o medo de propósito. E aí o que acontece? A pessoa não consegue. Você tentando causar a coisa que você tem medo, muitas vezes você desconstrói o seu medo. E ele se dissipa, né? Digamos assim. Então, nesse contexto, o que isso quer dizer? Eu tinha medo de ir numa entrevista e não saber a resposta para as coisas. Eu tinha medo de ir numa entrevista, não conseguir completar o desafio, não conseguir fazer na frente do cara as coisas, porque isso também, né? Você consegue fazer sozinho, aí tem alguém, e agora? Aí fudeu, você não consegue fazer. Então,
isso foi uma coisa que eu fiz também. Falei, meu, ó, quer saber? Eu vou nessa entrevista e eu vou fuder com tudo. Vou falar tudo errado e se eu falar errado, que se foda. E vamos ver como é que é fazer uma entrevista e ir mal e não saber porra nenhuma. E aí, eu colei na entrevista, suave. Respondi todas as paradas. Isso é muito importante. Você tentar desconstruir os seus medos, que é, na minha opinião, o motivo principal pelo qual as pessoas se colocam, não fazem essas 4 coisas que eu falei aí pra você. Beleza? Então, galera, resumindo, não precisa ser nenhum rockstar, não precisa ser um José Valim, um DHH, não precisa ser uma pessoa dessa pra você conseguir um trabalho no exterior. Você precisa ter os requisitos técnicos mínimos, dá uma olhada no vídeo, eu vou deixar o link aqui, e você precisa acreditar em você mesmo, acreditar que você consegue fazer isso, que se você não acredita, você não vai conseguir fazer ninguém mais acreditar. Número 2, você tem que ir atrás das oportunidades, elas não vão cair no seu colo, elas estão lá, elas existem, eu te garanto que elas existem, mas você tem que ir atrás dela, você tem que desenterrar elas. Número 3, não fique esperando você estar preparado, você não fique esperando o momento certo de você fazer isso, porque ele não vai chegar. E número 4, muito importante, não desista, não desista. Pode levar 1, 2, 3, 4, 15, 25, 38, 150, 300. Você vai conseguir. Você só tem que achar a parada com o seu perfil. Beleza? Vamos junto nessa. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, manda aí para uns amiguinhos, amiguinhas. E vamos todo mundo tentar virar a melhor versão de nós mesmos. Se você tem alguma outra dica para quem tá com essa intenção aí, tem essa dificuldade, deixa aí nos comentários pra gente. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!